Todas as frases abaixo mostram uma forma sublinhada composta de não mais verbo, substituindo essa forma por um só verbo de sentido equivalente à opção de sentido equivalente. A opção inadequada, vamos marcar, é qual está errada. Isso daqui está contemplando o quê? Sinônimo. Se tem sinônimo, na sua prova também para esse concurso, terá uma questão sobre sinônimo. Então vamos ver? As nações europeias pediram que o exército russo não avançasse. Será que não avançar é sinônimo de recuar? Vamos deixar. O autor declarou que não dispunha. Se ele não dispunha, ele carecia. Certinho, ele não dispunha, ele não tinha, ele carecia. Então aqui é sinônimo, ela está correta e eu preciso de qual? Da inadequada. Não aceitou, ele não aceitou a propina, ele recusou, sinônimo também. Ele não abriu a sua casa para evitar a curiosidade do público. Fechou. Será que não abrir é sinônimo de fechar? Se ele fechou é porque estava aberta. Então, a inadequada aqui, eu já sei que a alternativa D está inadequada. Não abrir quer dizer que ela já está fechada e você não abriu. É diferente dela estar aberta e você fechar. Então, aqui está errado. Não abrir não é sinônimo de fechar. Não gastar dinheiro é o mesmo que economizar? Também está correto, eu precisava dar errado. Aí você fala, mas observe só, neste caso aqui, será que a alternativa A, não avançar, é sinônimo de recuar? A FGV, mesmo com os recursos, ela considerou que não avançasse é sinônimo de recuar. Então, trouxe essa questão, falei, vai gerar dúvida, mas eu quero que você que vai fazer a prova agora, ou que vai fazer outras provas também, futuramente, você consegue identificar qual delas aqui você tem a certeza de que não são sinônimos. Aquelas, dentre elas, a alternativa D, você já identifica. Não são sinônimos. Não abrir não é sinônimo de fechar. Agora, o não avançar, as nações europeias pediram que o exército russo, questão recente, guerra na Ucrânia. Você já vai observar o quê? Quando fala que o exército não avança, aí a FGV entende que tem o mesmo significado de recuar. Ou seja, na guerra é assim, ou avança ou recua. Então, se ele não está avançando, o entendimento é que ele recuou. Discordo um pouco também. Acho que não deveria ter essa alternativa A. Mas entre a alternativa A e D, você vê que a D é muito mais, vai levar mais ao objetivo da questão. Quanto ao emprego de vírgulas, se tem vírgulas, você já vai se lembrar lá na nossa aula teórica de SVC. Não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Você vai se lembrar também da ordem suveca que tem lá nos nossos cursos. Vamos ver. As frases listadas a seguir, que têm a saúde como tema, estão corretas, à exceção de uma. Vamos marcar então qual? A errada. Já venho aqui e escrevo. Hipocondríaco, uma pessoa que só se sente bem quando se sente mal. Então, será que essa vírgula aqui está correta? Ela está correta. Eu descarto a alternativa A porque eu preciso da errada. Está correto por quê? Aqui nós temos o quê? Uma conjunção subordinativa adverbial. Então, se eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial, você já sabe. Quando ela vem depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo. Ou seja, podia usar ou não. Eu prefiro não usar quando vem depois, mas se usar, não tem problema. Antes sofria de amnésia, agora não me recordo. Aqui você já observa verbo, verbo. Se tem dois verbos, duas orações. Tem uma conjunção na alternativa B? Não tem conjunção. Então, quando não tem conjunção, eu tenho o quê? As orações coordenadas assindéticas. São aquelas que não possuem conjunção. Eu uso vírgula para separar as orações coordenadas assindéticas. Fui à festa, vírgula, dancei, vírgula. Aí você já observa aqui.
Oração coordenada sindética, elas vêm separadas por vírgula. Coma direito, faça exercícios. De novo, verbo, verbo. Aqui você já consegue identificar o quê? Que oração coordenada sindética também. Então, aqui o emprego da vírgula está correto. E, de qualquer modo, morra. Aqui eu tenho o quê? Adjunto adverbial. O que eu disse ainda há pouco? Suveca. Qual que é a ordem suveca? Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, quando esse adjunto adverbial vem no meio do sujeito e o verbo, no meio do verbo e o complemento, quando ele vem intercalado, ele virá separado por vírgula. Então, aqui você já consegue identificar que a alternativa C está correta, porque eu tenho um adjunto adverbial intercalado. Deve haver algo bom na acupuntura, pois afinal você nunca vê porcos espinhos doentes. Então, nós temos aqui o pois. Pois nós temos uma conjunção. Quando aparecerem lá as conjunções coordenadas, que sejam elas as adversativas, as explicativas, conclusivas ou alternativas, nós vamos usar vírgula. Não uso vírgula somente antes da aditiva, exceto se forem sujeitos diferentes. Então, aqui está correto porque tem uma conjunção explicativa. Pois, afinal, aqui você vai observar novamente o quê? Um advérbio. Se tenho esse advérbio, eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Adjunto adverbial intercalado, ele sendo de curta extensão, ele pode vir entre vírgulas ou não. Se você quiser retirar as duas vírgulas, ficará correto também. Hipocondria é a única doença que eu não tenho. Então, aqui não vamos ter essa vírgula. Por quê? Primeiro ponto, este que aqui, ele é um pronome relativo. Pronome relativo ele vai retomar o substantivo doença anterior. O pronome relativo, ele vai levar a dois tipos de orações. Então, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Se é explicativa, é aquela que vem com vírgula. E nós temos também qual? A restritiva. Se é restritiva, é aquela que vem sem vírgula. Então, é a única doença. Eu já especifiquei qual é a doença. Então, não posso ter essa vírgula aqui. Então, a alternativa é que está errada. Conseguiu compreender? Explicativa vai explicar o termo anterior, vem com vírgula. Se for restritiva, que vai especificar, está falando exatamente da doença aqui, hipocondria. Então, não vai ter a vírgula, porque eu estou restringindo somente aquela doença.